Para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz Carlos. No vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre o tal do passa para lá na hora de resolver uma equação. No final do vídeo anterior, eu comentei com vocês que se você tiver que passar para lá, não troca o sinal. O que muda é a operação matemática, é sempre a operação inversa. Mas alertei que isso poderia também trazer alguns problemas, né? Um desses problemas, que é razoavelmente simples, mas aparece, por exemplo, aqui, tá? Pega uma coisa bem simples como essa, né? X² igual a 4, 2 então, que é o expoente, passa para lá de que jeito, né? Bom, aí você lembra que a operação inversa do quadrado é a raiz quadrada. E aí o 2 passa para lá como raiz quadrada, tá joia? E aí qual é o problema disso? Raiz quadrada de 4 é 2. O problema é que 2 é uma das raízes dessa equação, 2 ao quadrado é 4. Só que menos 2 ao quadrado também dá 4. Então aí começam os problemas. Primeiro, o aluno começa a falar, mas é porque raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Bom, eu não vou falar sobre a raiz quadrada neste vídeo, vou falar sobre isso numa outra oportunidade. Mas raiz quadrada de 4 não é mais ou menos 2, é 2, tá certo? Da onde vem esse mais ou menos? Alguns ainda argumentam assim, quando passa para lá, não é raiz de 4, é mais ou menos raiz de 4. E a minha pergunta é, da onde veio esse mais ou menos? Então nós vamos agora discutir um pouquinho melhor sobre o que acontece na hora de passar para lá um quadrado, ok? Bom, antes de resolver essa equação, vamos dar uma olhadinha nessa aqui que é parecida? Bom, como é que a gente resolve uma equação mesmo? Eu tenho que isolar o x. Isolar o x eu tenho que passar para lá todo o resto, né? Mas lembra que eu falei de passa para lá, não troca o sinal? Troca a operação matemática, né? Então, o 8 passa para lá, só que a operação inversa da subtração é a adição. Então, vai ficar x ao cubo igual a 8, tá bom? Quando eu falo que não passa para lá trocando o sinal, alguém pode pensar assim, professor, mas a operação que está ali, ela é indicada por um sinal. O sinal que indica a subtração, né? E quando você passa para lá, ele troca o sinal, que é o que indica a operação de soma. Mas quando você fala passa para lá e troca o sinal, não é o sinal da operação que você está pensando, é o sinal do número. Em geral, é isso que as pessoas pensam e esse é o grande mal, tá joia? Então, quando você passa para lá, sempre pensa que passa para lá com a operação inversa, ok? E aí esse 3 aqui, tem que passar para lá. Qual é a operação inversa desse cara? Esse cara aqui é um cubo. E ele passa para lá com a raiz cúbica. Então vai ficar raiz cúbica de 8. Então x é igual a raiz cúbica de 8 é 2, ok? Bom, até aqui não tem problema. O problema aparece aqui, tá? Então vamos lá. Então x ao quadrado é igual a soma 4 desse lado, soma 4 desse lado. Então vai dar 4. O 4 passou para lá com a operação inversa que é a adição. Agora aqui, o 2 ele não vai passar para lá como raiz quadrada. Por que que não vai passar para lá como raiz quadrada, tá? Ele vai precisar de um mais ou menos aqui. Mas da onde veio esse mais ou menos? Bom, vamos relembrar alguma propriedade de raízes, tá bom? Então você tem x no número real, n1 inteiro maior ou igual que 2, raiz enésima de x elevado a n. O que o pessoal faz aqui é corta, corta e dá x. Isso não é verdade, tá? A propriedade diz que isso aqui vai ser x, sim, se o n for ímpar, tá? Se o n for ímpar. Então, se esse n for ímpar, tudo bem, você pode cortar porque dá x. Agora, se o n for par, vai dar módulo de x, certo? Se o n for par. A razão disso, vou explicar aqui, tá? A razão disso é, imagina na raiz quadrada. Imagina que raiz quadrada de um número ao quadrado, imagina aqui, corta, corta, dá o próprio número. Imagina se esse número é, por exemplo, o menos 2, tá certo? Isso daria menos 2.
né? Então você vem aqui, corta, corta, daria menos 2. Só que a raiz quadrada não pode dar como resultado um número negativo, tá joia? Imagina a seguinte situação, eu não vou cortar, eu vou calcular primeiro. Calcula dentro da raiz, menos 2 ao quadrado é 4, e raiz quadrada de 4 é 2, tá joia? Eventualmente alguém pode ainda estar com algumas dúvidas em relação à raiz. Hoje eu não vou discutir raízes, raiz quadrada, raiz cúbica, não vou discutir sobre isso, né? E também não vou mostrar de onde vem isso aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? O objetivo hoje é o tal do passa para lá nessa situação, tá? Então olha só, como é que eu resolvo isso? Teria que dar 2 e não menos 2. Módulo, tá joia? E aí o resultado vai dar 2, ó, igual, tá bom? Então, com o módulo, resolve esse problema, tá joia? O módulo, ele não aparece só quando é raiz quadrada. Ele vai aparecer sempre que o índice e o expoente, eles têm que ser iguais. Sempre que índice e expoente forem pares. Então, exemplo, raiz quarta de x à quarta vai dar módulo de x. Porque, tá vendo? Índice e expoente são os mesmos e são pares. Tá bom? Raiz sexta de x à sexta também é módulo de x. Agora, quando for ímpar, raiz cúbica de x ao cubo, né? Aí sim vai dar x, porque o índice e o expoente são ímpares. Aí dá sim. Então, quando for ímpar, não tem problema. Tudo bem cortar. Quando for par, aí não pode cortar. Simplesmente aparece o módulo aqui. Por essa razão aqui, quando você vai passar ele para lá com a operação inversa, ele passa como raiz cúbica. Por quê? Raiz cúbica de x ao cubo é igual a raiz cúbica de 8, certo? E a raiz cúbica de x ao cubo dá x, por isso que não tem problema nenhum. Agora, aqui não, ó. Raiz quadrada de x quadrado igual a raiz quadrada de 4, aqui aparece um módulo, ok? Então, continuando, módulo de x é igual a raiz de 4 é 2. Então, que números tem como módulo 2? Pode ser o mais 2, módulo de 2 é igual a 2, mas pode ser também o menos 2, mais ou menos 2. É por essa razão que muita gente, quando vai resolver uma equaçãozinha como essa, faz isso, né? Ó, 4x é igual, esse cara passa para lá como raiz quadrada, só que como é raiz quadrada, vai aparecer um mais ou menos. É daí que vem esse mais ou menos, por conta da propriedade de raiz, tá joia? Por conta do módulo. Bom, então você já percebeu que o que acontece é que quando o número vai para o outro lado, ele passa para lá, ele não troca o sinal. O que muda é a operação matemática, né? Então, resumindo, ó, o 7 está aqui com a operação de adição. Ele vai para o outro lado com a operação de subtração. O 7 continua com o mesmo sinal que tinha aqui. Aqui é positivo, continua positivo. O 7 aqui está com a operação de subtração. Ele é positivo. Ele passa para o outro lado, continua positivo, mas agora com a operação de adição. É sempre com a operação inversa, ok? Continuando, ó. O 7 está aqui, ó, multiplicando o x. Ele vai para o outro lado, dividindo. Ele está aqui dividindo o x. Ele vai para o outro lado, multiplicando. Então, o que acontece é sempre isso. Você realiza a operação inversa dos dois lados, então ele aparece do outro lado com a operação inversa, não troca o sinal. A gente precisa só o cuidado quando você tem o quadrado, que vai para lá com a raiz quadrada, mas não pode esquecer que tem o mais ou menos aqui, tá joia? Agora, quando é o cubo, vai para lá com a raiz cúbica e não precisa do mais ou menos. Por quê? Por conta da propriedade da raiz quadrada e da raiz cúbica, tá joia? Então, assim, passar para lá, ele não é totalmente errado. O errado é você mecanizar alguma coisa sem saber o que você está fazendo. Essa é a origem dos erros, tá? Além do mais, o raciocínio que você usa aqui, tudo que você faz de um lado, você faz do outro, além de você lembrar, quando você faz de um lado, você faz do outro, raiz de um lado, raiz do outro, você
te obriga a lembrar se tem alguma propriedade que você deve usar, colocando mais ou menos, por exemplo, aqui. Mas isso também não serve apenas para essas operações, serve para outras. Se tiver um logaritmo, se tiver uma exponencial, uma função trigonométrica, tá? Existem muitas outras situações em que, para você resolver, o que você vai realizar é sempre isso, é a operação inversa dos dois lados. Esse é o raciocínio mais importante, então é isso que você não pode esquecer nunca. O passa para lá é só um jeitinho de mecanizar as coisas. Se você sabe o que está fazendo, não tem problema nenhum, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele joinha e se inscreva no canal, isso ajuda bastante a gente manter esse trabalho. Ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos, mas principalmente, comente. Tem alguma dúvida que você gostaria que eu trabalhasse nos próximos vídeos? Vamos lá, te vejo no próximo vídeo. Abração!